Neurocast SBN, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Olha só, pessoal, bem-vindos a mais um Neurocast. Hoje nós temos a honra e o prazer de receber o professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é neurocirurgião e reitor da Universidade de São Paulo, professor titular também do Hospital das Clínicas. Professor, muito obrigado pela sua participação. Prazer voltar aqui na SBN depois de alguns anos, onde eu fiquei vários anos trabalhando aqui na SBN, de agora um hiato, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha só, frente a uma visão tão privilegiada que o senhor tem, tanto do ponto de vista de atendimento da saúde, a neurocirurgia propriamente dita, como também o ensino, e agora, ainda mais, né, como reitor e professor titular, quais as principais lacunas que é possível verificar que existe, principalmente afetando a integração entre esses dois ramos, né, a saúde e a educação? Como que a universidade pode, de alguma maneira, suprir essa demanda? Felizmente, eu tenho uma posição que eu posso olhar tanto a atenção à saúde quanto à educação de uma maneira bem ampla nesses últimos anos. A Universidade de São Paulo é uma universidade que aborda todas as áreas do conhecimento e atualmente eu estou no hospital em que o volume de atendimento é muito grande, a relação com o Sistema Único de Saúde é muito grande. E anteriormente também trabalhei em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, que também era um hospital ligado ao SUS. Então, durante toda a minha vida, eu fiquei ligado muito ao Sistema Único de Saúde e ao sistema de educação. Quando nós olhamos para o Brasil, eu acho que nós temos um sistema de educação de ensino superior bastante estabelecido, universidades bem conceituadas, tanto estaduais como o sistema federal. Aqui em São Paulo, nós temos um sistema, acho que, semelhante aos melhores sistemas do Brasil, do país e do exterior. Mas eu acho que nós temos uma grande lacuna no período pré-universitário, no ensino fundamental e no ensino médio. Eu acho que quando nós pensamos em educação no Brasil, esse eu acho que são os dois maiores problemas, porque nós estamos recebendo alunos do ensino médio em todas as formas de entrada que nós temos na universidade, com algumas deficiências que deveriam ter sido sanadas no ensino médio, e nós precisamos fazer esse trabalho dentro da universidade. Isso vai levando para outros anos. Então, aquilo que você não consegue resolver na universidade, você acaba levando para a residência médica. E isso vai piorando a formação aqui no Brasil. Então, eu acho que o grande foco da educação seria melhorar o ensino fundamental e o ensino médio. Eu acho que são os dois grandes problemas que eu vejo no sistema educacional. Agora, no sistema assistencial, nós temos um sistema misto, né, um sistema público e um privado, que vocês têm grandes exemplos, tanto no sistema público, tanto no privado, mas infelizmente isso não é disseminado para toda a população, para todas as cidades, para todos os estados. Então nós precisaríamos ter uma maior equidade no sistema de saúde. Nós temos bons exemplos, grandes hospitais, mas ainda acho que existe muito a fazer na saúde. Agora, quando a gente pensa assim em termos de políticas públicas de saúde que poderiam viabilizar, né, mais acesso para todo mundo e, de alguma maneira, algo mais eficiente, como é que a universidade pode contribuir? Nós temos um sistema único de saúde que ele foi muito bem formulado, ele foi muito bem planejado. Eu acho que dificilmente você vai encontrar em outro país um sistema tão bom quanto o brasileiro, mesmo no Canadá, mesmo na Inglaterra. Então, nós temos um sistema bem planejado. O que falta é um pouco de organização e de definição de financiamento. Então, nós temos o Estado, os municípios e o governo federal participando desse financiamento, mas ainda não está bem estabelecido qual o papel de cada um, qual a cota de cada um, qual o valor de cada um. Então, nós vemos atualmente os municípios e os estados aumentando a participação no financiamento da saúde e o governo federal diminuindo ao longo da história, dos últimos anos, o financiamento da saúde. Então, isso gera muita tensão no sistema e gera muita falta de conexão. Então, se nós seguíssemos o que está escrito no SUS mesmo,
é um sistema hierarquizado, um sistema com vários atores. Eu acho que nós teríamos um sistema melhor do que nós temos hoje. Então, eu acho que falta financiamento, falta definição dos financiadores e maior integração entre todos os sistemas. Então, nós poderíamos planejar, por exemplo, o papel da universidade, planejar quais unidades de saúde deveriam ser realizadas em cada cidade, em cada município, fazer essa integração. Então, eu acho que se o Sistema Único de Saúde se aproximasse das universidades, eu acho que nós poderíamos colaborar mais do que nós temos feito hoje. Nós colaboramos muito. Você sabe que a USP tem 3 grandes hospitais ligados à Secretaria de Saúde e um hospital próprio, que é o Hospital Universitário. Então, acho que nós damos grande colaboração com o Hospital das Clínicas de Bauru, de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de São Paulo, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, mas eu acho que nós poderíamos fazer mais se nós pudéssemos participar mais ativamente do planejamento, da definição de prioridades, de alocação de recursos para a área da saúde. Então, resumindo, nós fazemos muito, mas eu acho que nós poderíamos fazer mais. Eu lembro que no passado, isso na época que eu ainda estava estudando, me graduando em medicina na USP, o diretor na ocasião era o professor Adib Jateri, né? E como ministro da Saúde, teve toda aquela questão da CPMF, e depois um desgosto em ter criado um mecanismo para justamente financiar o SUS, de rebatida também toda a educação. Isso é uma coisa que a gente percebe que é um trabalho que precisa ser feito. Tenta-se de uma forma, tenta-se de outra, mas é necessário isso, né, professor? Então, vamos pegar o exemplo do professor Adib que você deu. Ele fez muito esforço para criar a CPMF e aumentar a verba da saúde. Mas o que aconteceu é que as outras verbas da saúde foram diminuídas. Então, no total, ele ficou com o mesmo orçamento. Então, ele fez um grande esforço parlamentar com a população para criar um financiamento específico da saúde, mas o que era a fonte orçamentária do Estado anteriormente foi diminuído. Então, ele acabou se frustrando porque todo aquele esforço dele acabou, no final, com o mesmo valor que ele tinha disponível para investimento. Agora, assim, quando a gente fala de investimento também, né, principalmente para projeto de pesquisa, para inovação, entregando para a população o papel da universidade também, né? Às vezes o que eu sinto é que fora do país, sobretudo América do Norte, o pesquisador sempre tem, por exemplo, uma patente como um objetivo real e concreto. E às vezes isso fica um pouco nebuloso. Em termos de financiamento, existe alguma ideia de como a gente poderia aumentar, fomentar, para garantir que os nossos cérebros pesquisadores e membros da universidade pudessem colaborar ainda mais? Olhando nos últimos anos no Brasil, nós estávamos preocupados em produzir conhecimento. Então, qual é o número de trabalhos que você publicava, qual o índice de impacto desses trabalhos? Mais recentemente, a nossa preocupação é o quanto você vai estar colaborando com a população, qual o impacto da sua atividade para a população. E isso é a transferência de conhecimento da universidade para a sociedade, seja para a empresa, seja para o setor público, com políticas públicas. E isso é relativamente recente no Brasil em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Há 3 anos, a Universidade de São Paulo criou uma pró-reitoria adjunta de inovação, para trabalhar junto com a pesquisa. Então, nós não tínhamos uma tradição de inovação, agora todas as universidades aumentaram muito o seu papel de inovação, criando espaço para startups, criando condições para os seus pesquisadores possam regularmente participar dessa inovação, sem ser considerado ilegal essa atividade do pesquisador, do aluno, do nosso servidor, em relação com essas empresas que são criadas, essas startups que são criadas. Então, o Brasil demorou muito para fazer. Então, nós estamos tentando acelerar essas atividades para compensar esse passado. Então, por exemplo, a descoberta de novas drogas. O Brasil não tem tradição, como os europeus têm, como os americanos, que você citou, para a descoberta de novas drogas. Então, nós precisamos criar condições para que isso possa ser realizado. Novos tipos de tratamento também. Nós precisamos incorporar a medicina personalizada, precisamos introduzir novas medicações, tanto terapia celular como imunobiológicos,
para a nossa população. E aí eu queria citar a oportunidade do Brasil. Se nós investirmos em ciência agora, se nós investirmos nessas novas terapias, muito provavelmente nós podemos ter acesso no futuro a um custo razoável dessas terapias. Se nós não investirmos, se nós formos comprar um imunobiológico, um anticorpo monoclonal daqui a 2, 3 anos, os valores serão inviáveis tanto para o paciente do SUS quanto pacientes particulares. Então, acho que o Brasil vive agora um momento que ele deve investir muito em ciência, deve investir muito na inovação, para que nós possamos ter, no futuro, uma medicina acessível, e não uma medicina que cada vez vai ficando mais cara, com menor possibilidade de acesso. E aí eu não estou dizendo só para o paciente do Sistema Único de Saúde, não. Eu estou dizendo para os pacientes com convênios e para os pacientes com planos particulares. Bom, muitas vezes a gente pensa também que as decisões que são tomadas, né, nas políticas públicas, elas não acompanham exatamente as evidências científicas que existem, né? E, enfim, como que a gente pode garantir que, de alguma maneira, a universidade possa contribuir para que isso aconteça de uma forma mais orgânica, mais natural? Eu acho que nós temos uma certa flutuação através dos anos dessa confiança da ciência. Mas quando você considera a população em geral, eu acho que eles acreditam na ciência, acreditam na universidade. Eu acho que a melhor forma que nós podemos ter essa confiança é apresentando bons resultados. Então, quando a Universidade de São Paulo, por exemplo, faz uma terapia nova celular, que foi o CAR-T-cell, para tratamento de linfomas, você tem a cura desses pacientes, eu acho que as pessoas confiam mais na universidade, confiam mais no potencial dessa universidade em realmente fazer políticas que tenham base científica e melhorem a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que não será através de publicações, não será através de palavras que nós vamos conseguir. Nós precisamos mostrar à população fatos concretos, aquilo que impacta na população, que pode mudar a nossa qualidade de vida. Por exemplo, pacientes hipertensos. Grande parte dos pacientes hipertensos utilizam um mecanismo molecular que foi descoberto na Universidade de São Paulo, para você inibir, modificar a ação da enzima conversora. Quantos milhões de pessoas tiveram o controle da pressão arterial, a diminuição do número de acidentes vasculares, diminuição de infartos, por causa dessa medicação descoberta aqui na Universidade de São Paulo. Eu acho que a população, e, e levando a decisão da população para os parlamentares, para o governo, eu acho que é uma aposta certa que nós devemos fazer na ciência para modificar a nossa qualidade de vida. Quando nós consideramos países que tiveram boa mudança da qualidade de vida, tanto na Europa quanto na Ásia, sempre no começo eles investiram na ciência. Então você considera a China, por exemplo, que é um grande player internacional. Eles fizeram um grande plano de avanço na ciência e depois eles tiveram, depois de alguns anos, uma melhoria de qualidade de vida. Na última reunião do partido, que eu estava em Pequim, a decisão do Partido Comunista foi: vamos investir na ciência para modificar a qualidade de vida da China. Então, eu acho que isso mostra. Obviamente, quando você olha para os Estados Unidos, eles já fazem há muitos anos isso. Então, tanto país capitalista quanto país comunista, ou qualquer modelo, sempre você começa com a ciência alavancando o desenvolvimento daquele país. Eu acho que é o caminho que a gente está agora, né, professor? Eu acho que sim, acho que aqui no estado de São Paulo nós vivemos um bom momento, porque as universidades estaduais, USP, Unicamp, Unesp, elas são financiadas desde 89 por uma cota à parte do ICMS. E todos os governos têm se mantido, inclusive... Isso sempre, isso é uma coisa regulamentar. Isso, desde o ano de 89. E todos os governantes têm mantido essa decisão. Inclusive agora, no último ano, o governador Tarcísio está mantendo esse financiamento da universidade. Nós temos uma agência de fomento também, a FAPESP, que da mesma forma tem uma cota parte de todos os impostos
gerado no estado de São Paulo. Então, isso tem garantido para São Paulo o financiamento estável e a possibilidade de nós termos, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista de educação, um destaque nacional e mesmo internacional. A USP tem estado sempre em primeiro lugar nos rankings internacionais da América Latina, da Iberoamérica, a Unicamp sempre colocando assim ao lado da Universidade de São Paulo, a Unesp também nos últimos anos ocupando essa posição. E, obviamente, a nossa produção científica só tem aumentado. 20% da produção científica nacional é realizada dentro da Universidade de São Paulo. E se nós utilizarmos aquelas publicações com maior impacto, isso chega a 40% da produção nacional. Então, mostra que São Paulo tem investido em ciência, isso tem dado resultado para o desenvolvimento do Estado. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero dizer o seguinte, como médico neurocirurgião, é um grande privilégio ter o senhor como professor titular da nossa cadeira e também reitor da universidade. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta final, aproveitando esse eclipse, né, em ser neurocirurgião e, ao mesmo tempo, o reitor da universidade. Quais são, na sua opinião pessoal, as prioridades urgentes para o Estado de São Paulo e para o Brasil quando a gente fala de política pública de saúde? Olha, eu acho que é a maior integração entre o município, o Estado e o governo federal, que você realmente possa aplicar o Sistema Único de Saúde e que esses três atores possam combinar de uma forma bastante forte o financiamento do sistema e não fazer uma variação tão grande como nós temos nos últimos anos. Às vezes você tem verba, às vezes você não tem verba. Então, essa estabilidade no financiamento, eu acho que seria muito importante. Eu acho que eu não faria mudanças estruturais no Sistema Único de Saúde, ele é bem confiável, ele é bem robusto do ponto de vista de concepção, mas ele precisa um olhar contínuo. Não adianta você ter criado o sistema lá na década de 80 e não olhar periodicamente esse sistema. Acho que nós temos um financiamento atualmente, vamos tomar em base o nosso Hospital das Clínicas que nós trabalhamos. Durante a pandemia, nós tivemos um período muito difícil no hospital e agora nós estamos recuperando esse movimento. A neurocirurgia, você sabe, que nós dobramos o movimento cirúrgico nesses últimos 2 anos, estamos comprando novos equipamentos por causa desse financiamento melhor que nós estamos tendo nesses últimos anos. Acho que para os colegas de outros estados que talvez não conheçam o sistema aqui de São Paulo, mas foi criado há um ano, cerca de um ano atrás, o SUS Paulista, que é um novo financiamento do Estado. Isso permitiu que os nossos hospitais pudessem ter um maior volume de atendimento, maior qualidade de atendimento. Então, eu diria estabilidade no financiamento e maior integração entre todos os atores que controlam o sistema. Professor, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, parabéns pela belíssima atuação, tanto para o nosso serviço, Universidade de São Paulo, como para todo o Estado e para todo o país. Como eu disse, é um prazer estar novamente aqui na SBN. Participei de grandes gestões aqui, já fui responsável pela coordenação de algumas comissões e sempre estarei à disposição, independente do cargo que ocupe, da SBN e da Neurocirurgia do Brasil. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo Neurocast.